turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, tudo bem? E como primeira dica, olha só, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, turma, faça o print da tela, e aí você vai passar essas informações para o seu caderno e continuar os seus estudos. Tudo bem? Vamos começar? Bom, a nossa aula é continuação do conteúdo do primeiro ano, onde nós estamos focando as funções inorgânicas, ok? Bom, funções inorgânicas. O que são funções, turma? Funções são um conjunto de substâncias que vão apresentar características em comum. Bom, as substâncias elas podem ser inorgânicas ou orgânicas. As substâncias orgânicas, o carbono ele vai predominar. Então, os compostos do carbono eles vão gerar as substâncias orgânicas. Bom, quem não apresenta carbono na sua estrutura, na sua composição, vai fazer parte do conjunto de substâncias inorgânicas. E essas substâncias inorgânicas, elas sofrem mais uma divisão ou subdivisão. Nós podemos agrupar as substâncias inorgânicas em 4 grandes grupos, turma. Ácidos, bases, sais e os óxidos. Bom, nós já trabalhamos as funções ácidos, as substâncias que vão pertencer à função dos ácidos. E hoje nós vamos continuar o estudo das bases. Nós já iniciamos os estudos das bases e hoje nós vamos finalizar. Bom, na nossa aula, nós vamos trabalhar, ou na verdade nós vamos reapresentar o conceito, a definição de bases, algumas propriedades das substâncias básicas ou alcalinas, ok? As principais bases e suas aplicações e vamos finalizar com algumas questões. Show de bola? Então, nós vamos recapitular o que são bases. Observe aqui na tela, turma. Bom, segundo Arrhenius, base é toda substância que, em solução aquosa, parou aí, solução aquosa, ou seja, solução que apresenta água, onde o solvente é a água. Nós podemos ter vários tipos de solvente, nós temos vários tipos de solventes, mas o principal solvente é a água. Então, base, toda substância que é em solução aquosa, ou seja, tem que estar dissolvida em água. Sofre dissociação, ou seja, há uma separação das partículas que compõem as bases, liberando como único tipo de ânion o grupo hidróxido ou hidroxila, OH-. Único tipo de ânion. O ânion é a partícula carregada negativamente, ou seja, que apresenta carga negativa. Uma base ela vai apresentar uma região positiva, que nós vamos chamar de cátion, e uma região negativa, que é o ânion. Turma, para ser base, esse ânion ele tem que ser um grupo hidroxila. Então, se apresentar o grupo hidroxila, se houver liberação do grupo hidroxila, aquela substância ela vai pertencer à função das bases, ou substância alcalina. Então, eu trouxe aqui como exemplos 3 bases, NaOH, CaOH2 e AlOH3. Então, a gente vai observar como principal característica a terminação OH. Terminou em OH, nós vamos caracterizar, nós vamos identificar aquela substância, turma, como uma substância básica ou alcalina. O NaOH nós chamamos de hidróxido de sódio, ele vai liberar Na e OH-. O CaOH2 é o hidróxido de cálcio e o AlOH3 é o hidróxido de alumínio. Portanto, se na questão lá, na questão da sua prova, na questão do Enem, na questão da UEMA, aparece o termo hidróxido,
Pronto. Essa substância ela pertence à função das bases. Show de bola? Eu trouxe aqui como uma observação, ó, observe que as bases são formadas por um cátion, né, que geralmente é um metal alcalino, alcalino terroso, ou seja, família 1A, família 2A, família 3A, ou então um metal de transição. E pelo ânion, OH-, que chamamos de hidroxila ou oxidrila, ou também hidróxido. Show de bola? Então, essa é a definição de base. Continuando, nós vamos agora apresentar algumas propriedades das bases, das substâncias que vão liberar como único ânion o grupo hidroxila. Então, uma primeira propriedade, turma, é a ação sobre os indicadores. Bom, indicadores, observe na tela, são substâncias que sofrem alteração na coloração, na sua cor, de acordo com a presença de ácido ou de base. Ou seja, dependendo se o meio é um meio ácido ou um meio básico. Se a solução ela é ácida ou uma solução é básica, haverá a mudança da coloração. Ou seja, o indicador é uma substância que vai apresentar uma cor característica no meio ácido e uma cor característica no meio básico. Bom, como um exemplo de indicador natural, porque nós podemos ter indicadores naturais ou artificiais. Como indicador natural, turma, o extrato do repolho roxo, ok? A gente pega uma parte, um quarto, por exemplo, ou a metade de um repolho roxo, a gente tritura, coloca no liquidificador junto com água, faz essa trituração, depois faz a filtração. A gente vai obter um líquido, um extrato, ok? Esse líquido ele vai apresentar uma coloração no meio ácido e uma coloração no meio básico. E observe aqui na tela, no meio ácido ele vai de um lilás para um vermelho. Lembrando que quanto mais próximo do vermelho, mais ácida está aquela solução, né? A gente vai observar isso pelo pH, que é um indicador do meio ácido, ou seja, é um indicador de acidez ou de basicidade. Quanto menor o valor do pH, pH vai de 0 a 14. Quanto menor o valor do pH, mais ácida é a solução. E esse mesmo extrato do repolho roxo, em um meio alcalino, em um meio básico, ele vai do azul para o amarelo. E quanto mais próximo do amarelo, mais básica é a solução. Então, o extrato do repolho roxo, ele vai mudar de coloração, de acordo com o meio, se o meio está ácido ou básico. Falei de um indicador natural. Existem também os indicadores sintéticos ou artificiais, e esses eles são mais utilizados, mais empregados no laboratório de química. Por quê? Porque ele vai ter um ponto de viragem muito específico. Ponto de viragem, turma, é aquele pH que vai indicar a acidez ou a basicidade da solução. Olha só, o violeta de metila, o seu ponto de viragem é entre 0 e 1,6. Ou seja, se eu utilizei o violeta de metila e a solução ficou amarela, é porque nós temos um pH abaixo de 0. Acima de 1,6, a coloração vai ficar um azul forte, um azul púrpura. Um outro indicador, a fenolftaleína. Ela é incolor até um pH 8,2, certo? E acima do pH 10, ela vai adquirir uma coloração rosa, uma cor rosa bem forte. O azul de bromotimol, ele vai ser amarelo no pH inferior a 6 e acima de 7,6 ele vai ter uma coloração azul. Então, os indicadores artificiais e sintéticos,
eles são mais empregados no laboratório de química. Por quê? Porque já se conhece esse ponto de viragem. E aí, quando acontece essa mudança na coloração, já sabemos de uma forma assim bem mais precisa qual o pH daquele meio. Show de bola? Bom, uma outra propriedade das bases é a sua reação com os ácidos. E aí nós vamos ter uma reação chamada de reação de neutralização. Então, o ácido reagindo com a base, né, o resultado dessa reação vai ser um sal e água. E chamamos essa reação ácido-básica, uma reação de neutralização, onde o ácido neutraliza a base, ou então a base neutralizará o ácido. Um exemplo prático que eu posso trazer para vocês no caso quando a pessoa está sentindo aquele mal-estar no estômago, uma azia, uma queimação no estômago. Isso quer dizer, turma, que está havendo uma hiperacidez no estômago. E para acabar com esse sintoma, a pessoa vai tomar um antiácido. E esse antiácido nada mais é do que um sal básico ou uma solução básica, fraca, mas uma solução básica. E essa solução básica ela vai neutralizar o excesso de ácido. Show de bola? Agora nós vamos trabalhar algumas bases que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Então, a primeira delas, o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica. É uma substância corrosiva. O termo cáustica, soda cáustica, é porque ela pode corroer tecidos, certo? Destruir tecidos. Então, ela é obtida pela eletrólise de uma solução aquosa de NaCl, né? O sal de cozinha, o cloreto de sódio. É um sólido branco, cristalino, que tem a propriedade de absorver água, certo? Ela é muito utilizada porque ela reage com óleos e gorduras. Então, para a limpeza de ralos, pias, a gente emprega a soda cáustica, o hidróxido de sódio, porque ele vai corroer aquela gordura. Bom, mais uma base que a gente vai encontrar com muita frequência é o hidróxido de cálcio, o CaOH2. Ela é conhecida como cal hidratada, cal extinta, cal apagada. Ela é muito utilizada na pintura de casas, né? A base de cal, que chamam de caiação. E também no preparo de argamassa. Então, aquela argamassa utilizada na construção civil, ela emprega, dentre as suas substâncias, o hidróxido de cálcio. Mais uma substância, o hidróxido de magnésio. E ainda há pouco eu falei da hiperacidez. Então, uma substância que pode ser utilizada para combater a hiperacidez, né, aliviar esses sintomas da queimação do estômago, é o hidróxido de magnésio. É uma base fraca, certo? E que, numa concentração adequada, ela vai combater, ela vai neutralizar o excesso de ácido presente no estômago. É um sólido branco, pouco solúvel em água, certo? E quando a gente dissolve em água, vai gerar uma suspensão. Essa suspensão que é utilizada para combater a hiperacidez. Show de bola? Bom, falando, né, acabamos de citar as principais bases. Agora, para fechar, arrematar o conteúdo sobre base, nós vamos trabalhar algumas questões. Então, observe aqui. Primeira questão. Identifique a alternativa que apresenta dois produtos caseiros, né, presentes na nossa casa, com propriedades alcalinas. Mais uma vez, alcalino é sinônimo de básico. Então, substância alcalina é uma substância básica. Show de bola? Nós temos como alternativas, detergente e vinagre, sal e coalhada, leite de magnésia e sabão, bicarbonato e açúcar, Coca-Cola e água de cal. Então, a questão quer saber qual a alternativa que vai apresentar as substâncias com propriedades básicas. E aí, para responder, eu montei esse esquema para a gente poder chegar à nossa conclusão. Observe a legenda. Então, eu coloquei em destaque na cor azul
as substâncias que apresentam caráter ácido. Na cor amarela, as substâncias que vão apresentar um caráter básico. Cor verde são as substâncias que vão pertencer à função dos sais. E nessa cor rosa, as substâncias moleculares. Show de bola? Então, a gente observa aqui, por exemplo, na letra A, nós vamos ter uma substância básica, que é o detergente, e uma substância ácida, que é o vinagre. Então, o vinagre ele é um ácido. Na letra B, nós temos um sal, ok? Que aqui provavelmente é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, junto com uma substância ácida, a coalhada, que é o leite, que vai apresentar um nível muito alto do ácido lático. Então, ele vai ficar com aquele aspecto da coalhada. Então, ali eu tenho um excesso de ácido lático, o ácido presente no leite. Então, a coalhada ela vai apresentar a característica ácida. E aí, nós vamos chegar a uma conclusão que a única alternativa que vai apresentar somente substâncias básicas, a letra C, o leite de magnésia, que acabamos de citar, que é o hidróxido de magnésio, e o sabão. Então, o sabão ele também vai apresentar características básicas, assim como o detergente. Então, a resposta correta, a letra C. Mais uma questão. A matéria-prima encontrada em abundância na natureza, utilizada para obter soda cáustica por meio de eletrólise é... Turma, aqui estão as alternativas. Antes de partir para a resolução, olha só. Soda cáustica, aí eu tenho que lembrar, soda cáustica é o hidróxido de sódio, tudo bem? A soda cáustica é a versão comercial, o nome comercial popular para o hidróxido de sódio, certo? E eletrólise. A eletrólise é um processo eletroanalítico, onde, por meio de uma corrente elétrica, nós vamos conseguir promover uma reação química. É o contrário, né, da eletroquímica, porque na reação, ou seja, essa eletroquímica nós vamos chamar de pilha, é um processo espontâneo. Na pilha, uma reação química ela vai gerar corrente elétrica. Na eletrólise, nós temos o contrário. A corrente elétrica ela vai gerar uma reação química. Bom, como resolução, eu trouxe esse esquema aqui para a gente visualizar. Então, a eletrólise para obtenção da soda cáustica, ela vai acontecer em um meio aquoso, contendo água nessa mistura. Então, a água vai se decompor em H+ e OH-, observe na tela. E a substância que vai gerar o hidróxido de sódio, o NaOH, deve ser o cloreto de sódio, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então, na verdade, é uma solução aquosa de sal de cozinha. E a essa solução, eu vou passar por ela uma corrente elétrica. Então, isso vai promover a ionização, a dissociação, então eu vou ter o Na+ e o Cl-, e aí eu vou ter a migração, por exemplo, eu vou ter a migração do hidrogênio para o polo negativo e vou ter a migração do cloro para o polo positivo, sobrando na solução, o NaOH, que nada mais é do que o hidróxido de sódio. Então, aqui a resposta correta é a letra C. Então, só lembrando, a eletrólise, por meio de uma reação química, por meio de uma corrente elétrica, eu vou obter uma reação química, como aqui está mostrado no quadro. Tudo bem? Então, vamos recapitular a nossa aula. Nós trabalhamos hoje a função base. A função base, ela pertence a um grupo chamado de substâncias inorgânicas. E uma base ela é caracterizada pela liberação em meio aquoso do íon OH-, o grupo hidróxido. Show de bola? Obrigado, turma, e até a próxima.